A paz do Senhor para todos nesta manhã. Deixo uma palavra de Deus para o teu coração neste domingo abençoado por Deus, que está no livro de Salmo, número 125. A Bíblia nos confirma categoricamente: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esta palavra de Deus para o teu coração nesta manhã é para você, homem, para você, mulher, que pensa que não tem mais jeito, que não tem solução por causa das dificuldades, por causa da circunstância. Neste exato momento você está pensando assim: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta de superar, meu aluguel está atrasado, o talão de energia está no sofá da minha casa, o talão da Copasa está na minha casa, a prestação da minha casa, do meu aluguel, está tudo atrasado. Mas eu deixo uma palavra de Deus para confortar o teu coração. Lucas 1:37 diz: porque para Deus nada é impossível. Deus pode mudar a história da sua vida nesta manhã, se você crer e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Em rápidas palavras, escute este testemunho. Certo jovem, ele chegava do trabalho na sua casa, cansado. A hora que ele chegava na sua casa, ele deparava com a cena muito triste, muito angustiante. Ele via o seu pai bater na sua mãe. Ele via o seu pai espancar a sua mãe. Muitas das vezes ele tinha que chamar a polícia. E o seu pai ia preso. E aquele jovem chorava muito por causa desta tribulação que estava passando na sua causa, por causa do vício da bebida que o seu pai tinha. E um dia esse jovem estava estudando. A professora fez uma pergunta para aquele jovem: aonde que é o inferno? Aquele jovem começou a lembrar do seu pai. Parece que eu vejo aquele jovem lembrando que batia na cara da sua mãe, que chutava a sua mãe, caía no chão chorando, pedindo para ele parar. Ele não parava porque estava bêbado. Aquele jovem começou a chorar, levantou a mão e disse: professora, o inferno, professor, é na minha casa. A professora olhou naquele jovem, permaneceu em silêncio com a resposta daquele jovem: comparar o inferno com a sua casa. Passou uma semana, aquela mesma professora fez uma pergunta: na onde que era o céu? Aquele jovem fez questão de levantar a mão para cima e disse: professora, o céu é lá na minha casa, professor. A professora perguntou àquele jovem: mas como, jovem? Você me respondeu que o inferno era na sua casa. Agora você está me dizendo que o céu é na sua casa? Sim, professora. Porque naquele dia, professora, ninguém sabia dentro da sala de aula o que eu estava passando dentro da minha casa, professora.
Meu pai era viciado na bebida, nas drogas. Chegava, batia na minha mãe, junto comigo. Muitas das vezes eu tive que chamar a polícia, a professora. Levava ele preso. Eu chorava muito. Pensava em tirar minha própria vida, professora, por causa dessa circunstância. Mas um dia um jovem colocou uma caixa de som na praça perto da minha casa e eu lá ia passando. E aquele jovem começou a pregar João 8,32, que diz: conhecerei a verdade e a verdade vos te libertará. Aquele jovem professora começou a pregar em Lucas 1,37, que diz: porque para Deus nada é impossível, professora. Aquele jovem começou a pregar, professora, para mim, que está escrito em Salmo 121. Eleva os olhos para o monte, de onde nos virá o socorro, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aquele jovem começou a pregar, professora, que está escrito em Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, professora. Aquele jovem começou a pregar o que está escrito em João capítulo 10, versículo 10, que diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenha vida e vida com abundância. Aquele jovem começou a pregar, professor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aquele jovem começou a pregar, professor, o que está escrito Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz: no temais, irmão meu, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo, professora. Aquele jovem começou a pregar: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E eu aceitei Jesus Cristo como Salvador, professora. Comecei a ir para a igreja, Assembleia de Deus Missão, professora. Comecei, professora, a orar, pedi oração para o pastor, para o círculo da oração, para salvar o meu pai, professora. E o dia que eu cheguei lá na minha casa, professora, o meu pai aceitou Jesus Cristo como Salvador. Hoje o meu pai não bebe, hoje o meu pai não bate mais na minha mãe. Hoje eu me sinto realizado na minha vida, porque a minha família está unida, está nos braços do Senhor Jesus Cristo como Salvador. Esta palavra é para você que pensa que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Para você, mãe, para você, pai, que o seu filho está no vício da bebida, no vício das drogas. Mas eu quero te dizer: Deus pode mudar a história da sua vida neste momento. Se você crê, aceita Jesus Cristo como Salvador e vai para uma igreja adorar o Senhor. Amém.